Chegamos ao meio da semana, a melhor hora do meu dia tá aqui com você às 6 da tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, ao meu, ao seu, ao nosso momento de falar de esporte, de ter alto astral, aquele respiro no final de tarde. Você que já saiu do trabalho ou que está ainda no trabalho, ó, fica com a gente até às 7 da noite que vai ser a melhor hora do seu dia. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma dupla maravilhosa que sabe muito, sabe comentar muito sobre futebol. Ele, o homem, o Mr. Bundesliga, tetracampeão Paulo Rasmussen Sérgio. Boa noite, boa noite. Você tá bem de azul, hein? Gostou? Você veio em homenagem ao Alex? Você viu que eu clareei meu cabelo? É. Nem notou, né, Val? Ai, nem nota, isso gente. aí. E Nossa, o cabelo tá bonito, diferente. Ai, obrigada, Alex. E nosso super comentarista, querido jornalista Alex Miller. Eu, Michele Gianella. Turminha, a gente tem muita coisa para falar hoje sobre a contusão do Neymar, sobre a derrota do Palmeiras, sobre o Flamengo que empatou, Santos que pode cair ou não pode cair. Tem tanto assunto, mas a gente volta daqui a pouquinho, tá? Não sai daí. A Federação Paulista de Futebol lançou ontem a Copinha de 2026. O Alexandre Silvestre marcou presença e vai contar agora para você como é que vai ser a próxima edição do maior torneio de base do país. A Copinha já revelou tanta gente boa pro nosso futebol. Cê é louco! Falar da Copinha, cara, é um prazer imenso para mim, porque foi um divisor de águas na minha carreira, né? Depois do cerimonial da Copinha, a Zona Mista, por onde passaram alguns dos mais importantes dirigentes do futebol brasileiro. Vamos conferir? A Copinha pode ajudar todos os clubes do Brasil. A Copinha pode proporcionar revelações imprevisíveis. Com certeza a Copinha vai ajudar. A dificuldade financeira é uma realidade em mais de 80% dos clubes brasileiros. Trata-se do maior campeonato de futebol de base do planeta. Mas 128 times não é muita coisa não, presida? Quantidade nem sempre é qualidade. Mas tem uma coisa que a gente não pode tirar de ninguém. O poder sonhar. Se você for escolher só por qualidade, você vai fazer uma competição de elite. Não é esse o espírito da Copinha. Segundo Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da CBF é quem vai entregar o troféu da Copinha 2026 para o capitão do time campeão. Samir Chaldi, entretanto, foi indagado sobre outro tema: o calendário dos profissionais da bola para o ano que vem. Apertado só para variar. A gente já pegou um calendário formado. Então o que a gente fez foi tentar adaptar da melhor forma possível para os próximos anos, que foi as mexidas que fizemos no calendário nacional. Ainda não é ideal. O ideal é que seja, a partir de 2028, a gente já esteja um calendário bem mais enxuto e bem mais confortável para todos os clubes brasileiros. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou de tudo menos de Copinha. Também a pauta nem poderia ser diferente. Para começar, e o Transferban? A expectativa é que a gente pague até dezembro, né? Fora isso, nós temos também a questão do Rojas, que nós estamos negociando, e também a gente tem a expectativa que agora no mês de dezembro a gente consiga realizar e resolver esse problema. É verdade que o Corinthians gostaria de entrar em acordo com o Memphis Depay e profissionalmente encerrar relações antes do final do contrato? Eu não tenho essa informação. A informação do Corinthians, que eu passo para vocês, é que nós vamos cumprir o contrato do Memphis Depay da forma que ele está colocado hoje, está descrito hoje. Nós não temos nenhum outro sentido de conversar com o Memphis em momento nenhum. O Corinthians está muito bem servido de técnico, mas quando o Tite diz que está de volta ao mercado, o coração de muitos corintianos bate mais forte. O do senhor também? Eu tenho que respeitar o técnico que está hoje, o Dorival. Ele é um técnico que está trabalhando conosco, está atendendo a expectativa dentro da possibilidade, e é o Dorival que continua conosco e entendo que ele deve continuar para o ano que vem.
Tudo bem que o Silvestre tem que fazer a pergunta, né? Mas Claro. a resposta tinha que ser essa também. A resposta tem que também ser gentil com o técnico que está lá, que é o Dorival Júnior, né, Alex? Não dá para virar. Vou falar dá. o quê? O Tite é um Imagina. sonho do Corinthians. Não teria cabimento, né, o presidente de um clube, tendo um treinador, inclusive de ponta, né, que é o Dorival Claro. Júnior, responder algo diferente do que ele falou. Mas é evidente que o Tite no mercado passa a ser sombra não só para o Dorival, como Todo para mundo. qualquer outro técnico de um grande clube, né? Quando o Tite anuncia oficialmente, estou pronto I'll be para back. voltar, aí é claro que todo mundo começa a se coçar, porque né, o Tite, querendo ou não, é um dos grandes treinadores. Mas será que o Tite gostaria de pegar um Corinthians do jeito que está? Não sei. Olha, não dá para contratar. Não dá para fazer nada. O Tite, com esse time na mão, ia mudar muita coisa? Não. Ah, tá. Então. Bom, vamos falar agora do que temos que falar? O Flamengo ficou a apenas um gol de sagrar-se campeão brasileiro ontem. Com a derrota do Palmeiras, que a gente vai falar mais tarde, o Mengão precisava só vencer o Atlético Mineiro para levantar o troféu. Mas o jogo na Arena MRV começou melhor para o Galo, que abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com o Bernard, grande Bernard. Mas aí o rubro-negro conseguiu o empate aos 47 minutos com ele, Bruno Henrique. 47 do segundo tempo, empurrou para as redes, mais um golaço, grande fase do Bruno Henrique. E o time do técnico Felipe Luiz chegou aos 75 pontos, com 5 de vantagem sobre o Palmeiras. Restam apenas 2 rodadas para o final do campeonato, 6 pontinhos aí a serem disputados. Bom, o Flamengo empatou, né? Todo mundo apostando que ia ter uma... Cadê a música do Flamengo? Tem que pôr, né? O hino do Flamengo. Todo mundo apostando ontem numa vitória do Flamengo, num título, mas foi um empate. Se o Palmeiras tivesse ganhado... Mas sabe o que me impressiona? Você com jogadores como Hulk, Bernard, Dudu, se encolher tanto no segundo tempo. Eu nunca vi um time do Atlético tão defensivo, um time do Atlético que não foi competitivo. Sabe, o Atlético sempre foi uma equipe das equipes grandes que joga pra cima e vai. E ontem eu via uma equipe com medo de jogar. Com medo de jogar. mas o Flamengo tá grandão, Paulo. Não, Tá tudo cada bem, vez maior. Mas tem jogadores ali experientes. Você tem no Atlético jogadores, o Everson, você tem jogadores aí com o Arana, o Alan... Cara, você tem jogadores experientes, não pode jogar do jeito que jogou. É lógico que o Flamengo hoje é uma equipe bem montada, o Bruno Henrique está numa fase muito boa, muito boa, da onde a bola, onde chega ele está lá e a bola para dentro. A bola bater onde for faz gol, né? É isso aí. Nossa Senhora. E aí, Alex, você gostou do jogo do Flamengo? Eu esperava até mais, eu esperava uma vitória, não um empate. O Flamengo perdeu muitas oportunidades, bolas na trave, bolas que passaram raspando. O Flamengo criou possibilidades de ganhar o jogo. E o Atlético vive um momento de total insegurança, falta de confiança e ainda fez 1-0. E aí, claro, um time sem confiança que consegue abrir 1-0 contra um time melhor que ele, a tendência até natural é de que ele se feche para tentar segurar o resultado. E quase conseguiu, né? Tomou um empate nos acréscimos praticamente, um dos últimos lances do jogo. O Bruno Henrique subiu e marcou mais um gol pelo Flamengo. Então, o resultado acabou sendo até bom para o Atlético e para o próprio Flamengo, que foi beneficiado pela derrota do Palmeiras e está muito perto de gritar campeão. O Flamengo deve ser campeão, eu vou falar já do embarque do Flamengo, que deve ser campeão no próximo sábado contra o Ceará, né? Não, sábado não, quarta da outra É semana. na quarta? Sábado é Libertadores. Sábado é Libertadores, é na quarta da outra semana contra o Ceará no Maracanã, não é isso? Isso. Porque sábado é o... Vai ter festa lá. Basta Sábado empatar. também. Sábado vai ter outra festa. Sábado também. Vai ter festa sábado. Vai ter festa, Vai. eu acho que vai ter festa. Só não sabe Gente, onde. sabe o que eu acho? Acho que o Ela falou pensamento festa negativo também na quarta-feira que contagia. vem. Olha o Deixa embarque ela falar. do Flamengo. Teve torcedor subindo até em cima do ônibus, até barcos chegando de todas as partes do mundo para reverenciar. Olha eles em cima do ônibus, que perigo, minha gente. Mas foi a torcida acompanhando, passando a energia. Inclusive,
a maior parte do estádio ali está sendo dominada pelos torcedores flamenguistas, né? 95% dos ingressos da parte do lado do Flamengo ali do estádio já estão vendidos, e enquanto do lado do Palmeiras 70% dos ingressos. Não que isso signifique também muita coisa, porque da última vez a torcida do Flamengo, do Palmeiras estava em menor número e gritou muito mais do que a do Flamengo. E deram desculpa do vento ainda, lembra? O vento. Mas tudo bem. Agora, sabe o que é, Alex? Eu não sei, Alex, estou com a sensação que vai ser dobradinha do Flamengo, hein? Porque, sabe o que é, ô Alex? Quando você joga a toalha, a energia para de conspirar a seu favor. É que já tinha parado antes, né? Palmeiras não ganha 5 jogos, então ele jogou a toalha no jogo anterior. Mas é claro que o Flamengo, por tudo que a gente já vem falando há bastante tempo, pela qualidade que tem de elenco, os reservas, você viu os reservas ontem contra o Atlético Mineiro? Nossa. No segundo tempo que entraram alguns, Arrascaeta, Bruno Henrique, Marquinhos. Então o Flamengo tem tudo para ser campeão dos 2 campeonatos. O brasileiro já é, da Libertadores tem tudo para ser, mas no futebol a gente sabe que não funciona bem assim. Isso aí. Bom, chega de hino do Flamengo, porque agora tem que pôr hino do Grêmio. Que, aliás, eu acho que é um dos mais bonitos do futebol brasileiro. A ideia do técnico Abel Ferreira de poupar 11 jogadores na partida de ontem do Palmeiras não deu um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Quase deu. Os titulares estão descansados para a Copa para Libertadores, mas dá uma olhadinha como é que foi o duelo contra o Grêmio. Valendo a vida no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Grêmio em Porto Alegre. E mesmo com o time misto, o Verdão começou pressionando o tricolor gaúcho. Aos 23 minutinhos, o Jefté deu esse passe para o Sousa, que com muito espaço cruzou na cabeça do Facundo Torres para abrir a conta. 1-0 Palmeiras. Depois do gol, o Grêmio acordou e foi para cima. No apagar das luzes da primeira etapa, o Amuso aproveitou o desvio e deixou tudo igual, 1-1. E já na metade do segundo tempo, o Aníbal Moreno fez pênalti e complicou a vida do Verdão. O Carlos Vinícius só deslocou o Marcelo Lomba e colocou o Imortal na frente, 2-1. O momento era todinho do Grêmio e o Palmeiras teve que contar com boas defesas do Marcelo Lomba para se manter no jogo. Porém, já na reta final, o Giai derrubou o Arthur na área e o árbitro deu outro pênalti para o Grêmio. Dessa vez, o William foi para a batida e praticamente sacramentou a vitória do tricolor gaúcho. Nos acréscimos, o Verdão ainda chegou a descontar com o Benedetti, mas ficou por isso mesmo. Final, Grêmio 3, Palmeiras 2. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Nossa, acho que ele não queria estar dando essa entrevista de jeito nenhum, né, gente? E a tia Leila tem muita razão de estar brava. Ô, Michele, se qualquer time que ganhar do Palmeiras, se ficar botando hino, vai ter só programa de hino agora. Ué, tem que engolir. O que tem a ver botar hino do Grêmio aqui? Ó, pé a pé, nós iremos. Um abraço a todos os gaúchos que marcaram o meu coração. Nada a ver isso aí. Todos os gaúchos. Aí, ó, ganhou. E foi importante a vitória pro Grêmio. Foi importante, ó. 9º lugar. Fala do jogo, Alex. Você tá até doente. Tô mesmo, tô irritado. A voz dele tá... A voz parece o Pato Tô mal-humorado. Calma. Tô igual o Pato Rouco. Calma, ele ficou no sereno vendo o jogo. Ficou no sereno, Alex? Fiquei. Vai. Não, porque assim, quando você não espera nada e aí dá um gostinho pra você de que as coisas podem ficarem mais doces. E aí, de repente, o doce cai no chão e suja de areia, a frustração é maior. Seria melhor se começasse o jogo ontem e o Grêmio fizesse 3-0 logo no primeiro tempo, você ia falar, também com esse reservaiada do Palmeiras aí meia boca, natural que isso iria acontecer, o técnico já tinha jogado a toalha, mas não. Primeiro tempo, o time jogou melhor que o Grêmio. Quer dizer, o Grêmio não entrou em campo também, né? E fez 1-0. Aí no último lance do primeiro tempo, o Palmeiras experimenta do próprio veneno, justo vindo do Marcos Rocha, que
aplicava esse veneno nos adversários. Aí o Marcos Rocha, que com 49 anos é melhor que o titular de hoje do Palmeiras, meteu a bola na área. Mas até outro dia o Marcos Rocha não prestava. Nunca falei de impecável. Deviam todos alguém sempre meteram o pau no Marcos Rocha. Eu nunca, graças a Deus. Não, tem que vender, já tá velho. Eu escutei isso aí. Eu escutei, meu vizinho falar isso aí. Seu vizinho é seu vizinho. Palmeirense. Aliás, eu coloco o Marcos Rocha como um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Poderia estar aí até hoje? Poderia. Acabar o ano, pelo menos, poderia. Torcedor palmeirense. Pelo menos acabar o ano, poderia. Principalmente quando você tem 2 bagres na posição que era dele. Então, o Palmeiras toma um gol no final do primeiro tempo, um gol besta de lateral, né? Tomar gol de lateral, você sabe, é uma vergonha. Não pode. É uma vergonha para a defesa você tomar um gol de lateral. E tomou contra o Mirassol e tomou de novo ontem. Tomou contra o Mirassol e tomou de novo ontem. Não aprenderam a lição, pô? Não aprenderam. Pô, tá de sacanagem. Ficou óbvio que não aprenderam. E aí tomou esse gol no final do primeiro tempo, segundo tempo virou várzea. O Palmeiras não voltou bem e o Grêmio naturalmente construiu a vitória com 2 pênaltis cometidos por 2 jogadores que não tem mais condições. O Aníbal pode pedir música. Ele enterrou o Palmeiras no Paulistão contra o Corinthians, que ele foi expulso. Você já não quer mais o Aníbal? Não quero. Que é isso? Ele enterrou o Palmeiras na Copa do Brasil contra o Corinthians e enterrou ontem cometendo um pênalti ridículo em cima do jogador do Grêmio, dando um pontapé por trás, num lance em que o outro zagueiro do Palmeiras já estava combatendo ali o jogador do Grêmio. O Aníbal, em momentos decisivos, entrega a rapadura para o adversário. 3 vezes esse ano em jogos decisivos. 3 vezes esse ano. E contra o Flamengo no Maracanã de quebra, ele deu de presente um gol pro Flamengo, você lembra? Eu lembro, então, mas ainda bem que você lembra. não enterra. E o Giai, olha aí, ó, olha o lance, meu. Como é que ele faz esse pênalti? O Benedetti já tava pegando a bola, ele dá um pontapé por trás do cara do nada. Trapalhões. É ridículo isso aí, ó. Olha aí, ó. Olha. É pra sair de camburão do estádio. Fato é que o Palmeiras quase poderia ter se aproximado do Flamengo, bobeou. Se o Palmeiras ganha o jogo, o campeonato tava aberto. Pois é. Tava aberto, porque o Mirassol na última rodada poderia ganhar do Flamengo. E lá ó, em Mirassol. Mas você sabe que até agora eu não entendi o que está passando na cabeça desses jogadores, até porque até outro dia nós estávamos falando que o Palmeiras estava jogando até melhor que o Flamengo. Então, é isso mesmo. Até outro dia nós estávamos falando isso. A tia Leila falou que o clube está passando por um momento de turbulência. Vai saber o que está acontecendo lá dentro. Alguma turbulência séria está passando. Eu quero saber, na opinião de vocês, por que em 15 pontos o Palmeiras só somou 2 pontos? Nem o Abel sabe, ele bota a culpa nos outros. Eu quero saber. Eu vou fazer o contato direto com o repórter José Paz, que está na Academia de Futebol, para repercutir uma declaração do técnico Abel Ferreira que gerou muita polêmica, não é isso? Boa noite, Zé. O que aconteceu agora com o Abel? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, pois é, o Abel muito cabisbaixo, lógico, depois dessa derrota do Palmeiras lá para o Grêmio, lá em Porto Alegre. Abel foi questionado em relação à escalação do Palmeiras para esse jogo. O Palmeiras indo com um time completamente reserva, inclusive 11 jogadores tinham ficado aqui na Academia de Futebol, depois se encontraram com o grupo de jogadores, com a delegação toda lá em Porto Alegre, para ir para Lima, o local da final da Libertadores no próximo sábado contra o Flamengo. E o Abel foi questionado por que ele fez isso nesse momento. Vocês até comentavam aí, em dado momento ontem, o Palmeiras ganhando e o Flamengo perdendo, o Palmeiras estava encostando ali no rubro-negro carioca na ponta da tabela. Por que você fez isso, Abel? O Abel vai falar agora aqui no Gazeta Esportiva e aproveitou também para cutucar a arbitragem. Pode rodar o treinador palmeirense no Gazeta Esportiva. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre se, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se... Bem?
Tá bem, Abel. O que o Abel quis dizer aí com muita coisa mudou? Na cabeça dele, então, o Palmeiras começou a ser mais prejudicado pela arbitragem depois daquele clássico, daquele choque rei com o São Paulo lá no Morumbi. A gente lembra, São Paulo fez 2-0, depois o Palmeiras virou para 3-2, mas o São Paulo reclama que quando estava vencendo por 2-0, teve um pênalti não marcado a seu favor e na cabeça do Abel deixou subentendido aí que o Palmeiras vem sendo prejudicado sistematicamente pela arbitragem depois desse clássico. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho dessa declaração. Daqui a pouco eu retorno com mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Obrigada, Zé Paz. Bom, vamos ouvir agora algumas repercussões, porque a declaração do técnico Abel Ferreira repercutiu também num evento da CBF hoje aqui em São Paulo. E a Marina Buffon conferiu de pertinho. Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. O Gazeta Esportivo esteve presente no evento Summit da CBF Academy, um evento que reúne aí grandes nomes do futebol brasileiro. Entre eles, hoje, nesta edição aqui, o Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, também o Samir Schaud, presidente da CBF, e BAP, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, os finalistas da Copa Libertadores no próximo sábado. Eles estiveram presentes no mesmo painel. Não debateram entre si, mas se cumprimentaram e também falaram um pouquinho sobre essa grande decisão. A minha conversa com o presidente BAP, dando parabéns pela apresentação dele e que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um grande espetáculo. Então, eu tenho certeza absoluta que o torcedor, tanto do Palmeiras, quanto do Flamengo, quanto os torcedores neutros, vão presenciar um grande espetáculo. O BAP passou direto aqui pela Zona Mista, que é essa área onde eu estou agora, mas a Leila Pereira parou para conversar com a imprensa e, entre outros assuntos, falou sobre o não abandono da disputa do Campeonato Brasileiro e também sobre a permanência do técnico Abel Ferreira. Pelo pensamento da presidente, a gente nunca abandona nenhum campeonato. Nunca, nunca. Enquanto matematicamente é possível a conquista, nós vamos lutar por essa conquista. Verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Samir Schaud também passou aqui pela Zona Mista e falou sobre as reclamações do técnico Abel Ferreira sobre a arbitragem, principalmente as reclamações de ontem após a derrota do Palmeiras para o Grêmio. E essas opiniões foram corroboradas pela presidente Leila Pereira, que ainda falou como passar por esse momento tão turbulento do Verdão. As falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, falam. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Está chegando! Flamengo e Palmeiras, aquecidos com a rodada de ontem do Brasileirão, se enfrentam no sábado na grande final da Libertadores. Mensagem de otimismo, né? O planejamento da gente foi para chegar em todas as finais e de ganhar tudo. Vai ser uma grande partida, vai ser uma grande festa em Lima e, como rubro-negro, oxalá sejamos campeões. E o torcedor acredite sempre, sempre, que nós faremos uma linda festa. Nossos atletas, eu não tenho dúvida nenhuma, que farão o possível para trazer mais uma vez esse troféu para São Paulo, tá bom? Já já a gente comenta esse tanto de declarações, comentamos a tia Leila. Agora o presidente do São Paulo, Júlio Casares, também comentou a declaração do técnico Abel Ferreira. Eu tenho um hábito, pelo menos eu não falo de outro clube. Hipótese nenhuma, a não ser quando há um tema que envolve presidentes, envolve os clubes.
Eu vi essa entrevista. Eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinadas, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro, como aconteceu, e nós brigamos muito. Eu acho que nós contribuímos tanto para o bem do futebol, e não é nada contra A, B ou C, foi um episódio com o jogo contra o Palmeiras. Mas isso tudo trouxe à tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Esse grupo vai melhorar bastante a preparação e a profissionalização desses árbitros. Há muito que se comentar a respeito de todas essas declarações, inclusive o que a tia Leila fala não está batendo com o que o Abel está fazendo, por isso que ela está brava. Será que desses 15 pontos o Palmeiras somar só 2 é tudo culpa da arbitragem? Já já os nossos especialistas, comentaristas vão falar. Mas, bom, gente, é tanta coisa para falar. E aí eu gostaria de saber o seguinte, o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem, tinha 2 vitórias a mais, Alex Miller, perdeu do Mirassol, exatamente. Aí teve data FIFA, aí perdeu do Santos, aí empatou com Vitória, empatou com o Fluminense, perdeu do Grêmio. Desses 15 pontos, somou 2. Foi muito culpa da arbitragem, como o Abel Ferreira disse, porque tia Leila... Achei ela muito coerente quando ela disse que não venceu e perdeu essa vantagem por incapacidade nossa, disse ela. Incapacidade nossa e responsabilidade nossa. Ela isentou a arbitragem e disse que não entrega campeonato, mas não é o que o Abel fez. Se a gente pegar esse recorte tenebroso do Palmeiras, em que o Palmeiras derreteu no Campeonato Brasileiro, esfarelou, né? Virou areia no Campeonato Brasileiro. Virou sal. 2, 3 semanas, né? Pois é, menos. Até menos. Então, em 20 dias, o Palmeiras derreteu no Brasileirão. Isso que você falou bem, 15 pontos disputados, 2 conquistados, sem nenhum problema de arbitragem grave. Tá? Não me lembro de nenhum problema grave de arbitragem. Inclusive, um dos lances que o Abel reclama foi porque que o árbitro não foi no VAR ver a mão do jogador do Vitória no empate por 0-0 no Allianz Parque. Foi ombro, Abel. Foi ombro. Tá? Tente reclamar, pelo menos, de lances que você tenha razão. E não de lances que a bola bate no ombro e você queria que o árbitro fosse ao VAR pra quê? Pra ver o ombro do cara? Se na câmera dá pra ver que foi no ombro? Então a Leila hoje foi perfeita. E para aqueles que me enchem os picuá dizendo que eu persigo a Leila, pelo contrário, eu tento ser sempre justo com a minha consciência. Quando eu acho que faz ou fala coisas que tem razão, eu elogio. Quando eu acho que não faz uma coisa legal, eu critico. Isso assim com todos. Com a Abel, com Leila, com jogadores. Então, nesse caso, a Leila acertou. Você pode até discutir, poxa vida, mas será que 3 dias antes da Libertadores seria o caso de ela externar publicamente algo que vai contra diretamente o seu treinador? Você pode até discutir isso, olha, não seria um bom momento, porque é claro que isso vai respingar no Abel agora, no elenco, a Leila indo contra o que disse o Abel, e isso está sendo repercutido nesse instante. Faltando 3 dias para uma final de Libertadores, vale a pena criar uma crise entre os dois? Você pode discutir isso, mas que na essência das palavras ela tem razão, isso a gente não pode negar. Ela tem razão total sobre o que o Abel falou. Chega a ser infantil você ouvir o que o Abel falou na coletiva de ontem, justificando a queda abrupta de rendimento do Palmeiras só com erros de arbitragem, meu Deus do céu. E outra coisa, muito pouco. E outra coisa, né, Alex? Após o jogo do final de semana, onde ele entrega os pontos, ele coloca em prática. Não levando os jogadores para o jogo. Escalou tudo reserva. Não é só escalar reserva. O que o Felipe Luiz fez? Escalou alguns reservas, mas os titulares foram. Na hora que apertou, ele pegou e colocou a cavalaria. É isso aí. Colocou a cavalaria. Botou o Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique. Ele não poderia ter feito a mesma coisa? Acho que deveria ter Deveria ter feito a mesma coisa, até porque eu falei no Mesa Redonda, jogador gosta de jogar. Jogador não gosta de ficar em casa, no CT, fazendo físico. Fazendo musculação. Vai ficar mais pressão. Não, filho, agora é pausa pro jogo. Não, o jogador tem que jogar, ritmo de jogo. Também acho. Então eu acho que o Abel entregou mesmo do jeito que ele falou. Entregou os pontos. A gente achava que poderia ser só um discurso, né? Lembra que nós estávamos conversando no mesa? Mas que internamente ele estaria ali. O que ele fez no jogo contra o
com o Grêmio, ele entregou mesmo. Gente, vocês lembram quando ele prometeu a noite mágica? Depois de tomar todos aqueles gols lá? Aí, agora, não tô sentindo essa vibração. Sim. Ele não tá nem prometendo a noite E outra mágica, coisa mágica na pior Libertadores que isso, também. por que não assumir os erros? É. Olha o que o Palmeiras fez, os lances dos gols do Grêmio. Tudo falha individual. Como o próprio Alex mencionou aqui, você tomar um gol de lateral. Não dá, né? Não pode para um time profissional, para um time que quer ser campeão. Duas vezes. Não pode, 2 vezes. Então é isso que tem que chamar atenção numa coletiva. Aí você pega, por exemplo, os responsáveis pela criação de jogadas, Felipe Anderson e Maurício. Esses dois, hoje, são um retrato fiel do que é uma água de salsicha. Não prestam pra nada. Não estão fazendo nada. Não atacam, não mostram sangue, não mostram disposição. Erram todos os lances. Chuta errado, passa errado. O que você vai esperar de jogadores sem vibração e sem inspiração? Ué, mas o técnico tá assim, Alex? Então, é reflexo uma coisa da outra. A única que tá vibrando, que não tá entregando os pontos, que falou que um time, enquanto existe possibilidade de ponto, vai lutar até o fim. Agora tem 3% de chance. Esquece por Agora acabou, gente. Mas Agora também acabou. eu conversei com o meu diretor, mas ela também tem que chegar no treinador e falar assim, ó, não gostei disso. Eu, se disso, fosse ela, já chegava eu no espero vestiário. que ela tenha feito. Eu já teria chegado no vestiário falando, galera, é isso aí. É isso aí, ó. Vamos pra cima. Vamos abrir o portal para participação do Thiago Salazar no Gazeta Esportiva? Queria que você abrisse a porta da esperança. Isso A sim. porta da esperança não teve hoje. E não adianta pro Palmeiras. Agora eu acho que não adianta mais o Palmeiras. Eu sou muito otimista, mas agora acho que não adianta mais o Brasileirão. E o Salazar tá chegando aqui. Tem novidades, Salazar, do Departamento Médico do Corinthians? Boa noite. Tem sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians tem a semana livre, né, para trabalhar. Vai enfrentar o Botafogo no domingo na Neoquímica Arena para essa sequência de Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de uma sequência muito ruim, né? Das últimas 4 rodadas, 3 derrotas e apenas uma vitória, justamente no clássico contra o São Paulo. Para essa próxima partida, o Corinthians deve ter as novidades de Hugo Souza e Maicon. Estão recuperados das lesões que eles vinham tratando, começaram uma transição física, devem treinar com o elenco ainda essa semana e ficar à disposição de Dorival Júnior. Por outro lado, o Memphis Depay continua no departamento médico, ele nem treinou ainda na parte física, ele nem foi entregue aos preparadores físicos do Corinthians, apenas aos médicos, aos fisioterapeutas, continua trabalhando e tratando a lesão dele, ou seja, deve ficar de fora novamente da partida contra o Botafogo. E o Matheus Bidu começou a fazer treinos parciais com o elenco, é aguardado também para auxiliar o Dorival Júnior nessa partida de Campeonato Brasileiro. Aliás, qual que é a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? O Timão vai pegar o Botafogo em casa, o Fortaleza fora de casa e o Juventude na Neoquímica Arena para encerrar a participação no Brasileirão. O sonho do G7 para uma vaga à Libertadores da América de 2026 já não dá mais. Por causa desses resultados negativos, o Corinthians perdeu essa condição. Ainda dá para pegar um G8. Se o Corinthians não conseguir vaga na Libertadores via título da Copa do Brasil, o Corinthians vai ter que torcer para Cruzeiro ou Fluminense ficarem no G7 e também baterem um dos dois campeão da Copa do Brasil. Aí o Corinthians ainda tem chance de ficar em 8º lugar para pegar essa vaguinha no principal torneio continental daqui da nossa região. Passando para falar de Martínez, o Martínez, que sofreu mais um cartão vermelho nessa partida contra o Cruzeiro, ele foi multado pela diretoria do Corinthians, que não manifesta qual foi o valor dessa multa, mas ele foi multado, vai ter um desconto no salário dele. E o que chama atenção? Chama atenção o fato do Corinthians ter sozinho conseguido 105 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. 105, um a menos do que o Red Bull Bragantino. E 9 vermelhos, um a menos do que o Fortaleza. O Corinthians é o segundo que mais levou amarelo e o segundo que mais levou vermelho nesse Campeonato Brasileiro. Dos 9 vermelhos, 4 para a comissão técnica do Corinthians, o que também chama bastante atenção. Tudo isso tem atrapalhado o desenvolvimento do time, o entrosamento, porque sempre tem alguém cumprindo suspensão. E o Gustavo Henrique falou sobre isso depois da derrota do Corinthians para o Cruzeiro. Vamos ouvir. Que é? Calma, você já... Paulo Sérgio, o Salazar falou de uma declaração do Gustavo Henrique. Vamos ouvir ela agora, antes do Paulo Sérgio fazer as considerações dele e o Alex também? Sempre atrapalha, não só
questão de cartão como de contusão também. Quando a gente joga com um time considerado titular, né, um time considerado que joga junto, que vai se conhecendo cada vez mais, isso faz total diferença. Mas a gente tem realmente sofrido com isso, de não conseguir repetir as mesmas formações. Isso acaba que não gera o entrosamento necessário que a gente tanto precisa. E aí? Então, eu gostaria de ver um treino desses caras aí conversando um com o outro, cobrando um do outro, porque não é normal. Não é normal. Há 2 semanas atrás eu já tinha falado aqui, apontando aqui na câmera sobre o Martínez. Martínez, você precisa mudar seus comportamentos dentro de campo. Alguns torcedores internos na rede social, não, mas ele briga, ele é isso, ele é aquilo. Olha aí, ó. Aí ele briga mesmo. Ele briga bem. Ele briga mesmo. Bota no ringue, então. Ele briga mesmo. Cotovelada. Ele é cotovelado, ele atrapalha mesmo o time. Ele atrapalha mesmo o time. Então, é um jogador que também não está satisfeito no Corinthians, como diz o jogador, o Miller, é beco. O Dinei que começou a falar. Aí o Miller também já foi, né? Porque não é possível, gente. Jogador jogando no Corinthians, jogador experiente, de seleção. Nossa, isso aí não se faz. Entra no segundo tempo e faz isso. Deixa o time na mão, né? Deixa o time na mão. O próprio Garro, num jogo passado, também deixou o time na mão, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Então tem que rever os conceitos aí. Cada time tem seu Aníbal Moreno, o Corinthians tem o Martínez. E agora é domingo, né, que o Corinthians encara o Botafogo. Encara o Botafogo. O que vocês esperam para esse jogo? Porque ó, o Botafogo tá tá em 5º lugar. Tá melhor que o Corinthians, né, minha gente? 58 pontos. E o Corinthians tá lá com 45 em 11º lugar. O Botafogo é favorito? O Botafogo, nesses últimos 5 jogos, não sofreu nenhuma derrota. Então. Não sofreu nenhuma derrota. Agora, esse Corinthians, quando a batata começa a assar, quando um torcedor começa a pegar no pé, os caras jogam. Eu acho que vai acontecer isso. Ô Paulo, e essa coisa que o clube anuncia que vai multar? Multa mesmo? Tem que multar. Na sua época era cobrado multa de jogador que era punido pela diretoria ou era só para o público falar? Não, mas nós não éramos punidos, né? Nós não éramos punidos, até porque a cobrança era muito grande na época, né? Não é como hoje, qualquer coisinha, um mimizinho. Mas será que é verdade que multa? Multa sim, multa. Tem a caixinha dos jogadores lá. Então, multa sim. Então, tem que multar mesmo. Você já tomou multa, Paulo? Eu não. Só de trânsito. Bom, a família do Neymar deu um passo importante para preservar o legado do rei do futebol Pelé. Quem te conta qual ação foi essa? José Paes. O rei e o príncipe estão juntinhos, reunidos agora na mesma corte. A NR Sports, empresa controlada por Neymar da Silva, pai do craque Neymar Júnior, anunciou oficialmente a compra da marca Pelé. Não é uma reconstrução de marca, pelo contrário, vai ser uma identificação de fazer a marca realmente não ser só uma lembrança, e ser realmente eternizar a marca Pelé, de fazer com que ela participe não só do esporte, mas de todo o entretenimento possível. A aquisição da marca por 95 milhões de reais foi feita junto a uma agência dos Estados Unidos que tinha os direitos de explorar comercialmente o nome, a imagem e o acervo histórico do Rei Pelé. Esses direitos passam agora para a NR Sports, que pretende revitalizar o legado do atleta do século. Durante o evento aqui no Museu Pelé, veio a informação de que o Neymar Júnior sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e não deve mais atuar em 2025. Tanto o pai do jogador quanto o presidente do Santos negaram a notícia de que o atleta, neste momento, esteja fora da temporada. A gente não sabe se é uma lesão importante, se ela é alguma... A gente não sabe, eu não sei te responder isso. Agora, se é oportunismo... Eu só sei que todo mundo quer ver o avião caindo, né, gente? E a gente vai averiguar de que maneira a gente consiga ou
retardar o que tenha que ser feito, se tiver que fazer alguma coisa, para nós utilizarmos ainda o Neymar durante o Campeonato Brasileiro. As constantes lesões e a pouca produtividade em campo têm colocado em xeque a renovação de contrato do Neymar com o Santos. Segundo o Conselho Fiscal do clube, o custo do jogador altera bastante o equilíbrio financeiro do Santos. A avaliação interna é de que os números para um possível novo vínculo precisam ser repensados. A recomendação do Conselho Fiscal, ela vem desde o ano passado, quando o Santos estava na segunda divisão, porque o orçamento não bate. Não temos ainda essa urgência de sentar e resolver a renovação. A urgência hoje é o foco do Campeonato Brasileiro. O que a corte santista todinha quer nesse momento é ser feliz de novo, seja o príncipe Neymar Júnior ou os súditos do Rei Pelé. Quero saber o que vocês acharam desse movimento, né, de Neymar. Bom, fala, o que é? O Neymar com a marca, né, agora o príncipe e o rei. Tudo que pode ter dinheiro envolvido, o pai do Neymar pega. Mesmo sendo algo impressionante, sagrado para o Santos, mas que ele faça bom uso, que ele não abuse, que ele seja profissional também nisso, porque ele é um empresário muito bem sucedido, um homem de visão, de negócios, o pai do Neymar. Tava com uma empresa estrangeira, né? E a marca Pelé estava pipocando, morta. morta. É isso que me impressiona, porque nós achamos que o brasileiro não tem capacidade de nada. E eu creio que vai ser importante. O pai do Neymar conhece a história do Pelé, sabe muito bem a história do Pelé, sabe como manusear bem a marca Pelé. Então eu creio que está em boas mãos, sim. Melhor do que estar com estrangeiros aí. Eu prefiro também. Prefiro também. Agora, tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva. O Júlio Casares também falou sobre o mando de campo do Tricolor na última rodada do Brasileirão. Vai jogar na Vila ou no Morumbi? Dá uma olhada. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas, tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal, eu sou mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir e foi de forma colegiada. Concordam? Bom, eu como ex-atleta e se fosse atleta hoje, eu gostaria de jogar em casa. Pois é. Eu creio que o estádio do clube tem que ser para o time jogar, depois para outros eventos. Mas tem gente que não pensa assim, infelizmente. Mas precisa do dinheiro, né, Alex? Então. Precisa. Então. Precisa. E aí vai filtrando quem mete o pau em clubes que abrem os seus estádios para fazer shows também, né? Então, a partir de agora, os São Paulinos não podem mais tirar sarro dos palmeirenses. O único que pode é o Corinthians. Por enquanto, né? Porque lá na Neoquímica Arena é mais complicado também para fazer show. A grama. Né? Agora, a justificativa do gramado é plausível porque se o gramado está sendo agora coberto por palco, por onde as pessoas ficam para assistir aos shows. Se o gramado não estiver em boas condições, aí sim, acho melhor jogar na Vila com gramado perfeito do que no Morumbi com gramado ruim, prejudicando o espetáculo e colocando os jogadores em risco. Então, nesse aspecto do gramado é melhor. Enfim. São Paulo não está jogando bem em nenhum lugar mesmo. Posso falar quem é o nosso convidado de sexta-feira do Gazeta Esportiva, diretor? Walter Casagrande estará aqui, ó. Onde você está sentado? Aqui. Com você e comigo aqui na Gazeta Esportiva. Grande Casão aqui. Vai estar aqui para falar de uma peça de teatro que ele vai estar apresentando na semana que vem, lá no Teatro Parque São Jorge. Que legal. O ator Casagrande, o ator. Teremos o ator aqui, o comentarista, o ex-atleta, e vai comentar muito também sobre a final da Libertadores. São Paulo e Fluminense quinta-feira lá no Rio. Mas os dois estão aí, um na frente do outro na tabela, né? Então, o São Paulo em sétimo, São Paulo em oitavo e o Fluminense em sétimo. José Paes volta aqui agora, direto da Academia de Futebol, contando o que mais você separou para nós sobre Abel Ferreira. Vê se leva sorte pro Peru, hein, Zé Paes? Pô.
Pois é, preocupação muito grande aqui no Palmeiras, né, em relação a esse jogo aí da Conmebol Libertadores, a grande decisão. Muita gente com medo desse desempenho do Palmeiras agora, dessa oscilação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ir lá para Lima para essa decisão diante do Flamengo. E aí o Abel foi questionado sobre esse tema na entrevista coletiva ontem lá no sul do país. Brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra, é mais ou menos por aí, Abel? Diga lá aqui no Gazeta Esportiva. É competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores, são campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes, é a Conmebol que organiza, é a Conmebol que decide tudo, e portanto, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final. E nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD. Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. Tá aí então Abel Ferreira, Palmeiras que não vence há 5 partidas, são 3 derrotas, 2 empates. O Palmeiras chegando daqui a pouquinho lá em Lima, capital do Peru, às 7h30 da noite no horário aqui de Brasília, 5h30 da tarde no horário lá de Lima, para essa grande decisão. Me despeço de vocês aqui e amanhã estarei eu e a nossa equipe indo lá para Lima, no Peru. Vou trazer tudo para vocês ao vivo na sexta-feira aqui, da preparação final das duas equipes para essa grande decisão. Vou acompanhar a decisão no sábado e vou trazer tudo ao vivo para vocês no Mesa Redonda do próximo domingo, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí e até Lima, no Peru, a grande decisão da Libertadores da América. José Paz. Avante, Zé! Avante, vai Zé! mostrar tudo ali Avante de Lima, do É, Peru, sim. pra gente, Avante hein? aonde? Ao vivo no Gazeta Esportiva, sexta-feira, O que José você Paz. queria falar de Palmeiras? Você Não, eu queria falar. Você queria falar? Eu queria falar o seguinte, que quando chegou a Libertadores de 2020, a primeira Libertadores do Abel Ferreira, ele também chegava com 3 partidas sem vitória. Aí na outra Libertadores, contra o Flamengo, ele chegou com 4 partidas sem vencer. E agora ele chega com 5. Então, assim, quem é supersticioso, de repente se segura nisso daí para acreditar que, de repente, o Palmeiras pode virar. Porque sábado é outro jogo, né, gente? É outro ânimo, é outra história. É uma coisa à parte, é uma Exato. coisa fora do que está acontecendo. E o Palmeiras é bom nesses uma momentos. atmosfera diferente, lugar diferente, outro país, jogo único, em que qualquer detalhe pode ser fundamental. Renove as suas esperanças, exato, renova, Alex. mas renova mesmo. É isso aí. Um jogo desse tipo renova. Renova. O Flamengo é favorito? Muito. É favorito. Muito. Mas no futebol, quem disse que o favorito sempre Esperança ganha? Mas não é invencível. Exato. Aliás, quando o Palmeiras ganhou do Flamengo em 21, o Flamengo também era favorito. Então, o que aconteceu? Você lembra? De repente, o Palmeiras, que não está jogando nada, vai jogar tudo agora nesse final de semana. Quantos por cento o Flamengo é favorito em relação ao Palmeiras? 60-40. 60-40 pra você? 60-40. Você também? 60-40? Tipo, o Flamengo 60? 80. 80 pro Flamengo? É. Oxi! Olha! Ó, pelo futebol, 80-20 estaria certo, mas com uma camisa como essa, numa competição como essa, o Palmeiras tem que ser respeitado. Pessoal, terminou por aqui. Muito obrigada. A gente se encontra amanhã no Gazeta Esportiva. Tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta.